Às vezes uma pessoa fala e a gente não ouve. Pode ser apenas uma distração, né? Por cansaço, então, muito sono. Mas sabe que pode também ser déficit de atenção? Nesse caso, é possível se tratar de um problema maior. E é mais comum em crianças e adolescentes. Nós vamos conversar agora com o psiquiatra Cláudio Costa. Doutor Cláudio, muita gente deve estar preocupada com esse assunto, porque muita gente hoje tem problema de atenção, Exatamente. Esse mundo movimentado, milhões de informações ao mesmo tempo. Caiu na moda essa palavra. Caiu na moda, né? Todo mundo acha que tem, né? O que é, afinal, o problema? Quando ele se transforma em um problema? Bom, primeiro o nome, déficit de atenção, né? O nome que existe desde a década de 80 é transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. É um diagnóstico que já existe há muito mais tempo, talvez há uns 60, 50 anos, e que foi retomado agora há menos tempo com a divulgação pela internet, muita informação. O transtorno chamado déficit de atenção é caracterizado por uma dificuldade em manter a atenção, concentrar-se por muito tempo, principalmente em tarefas que não dão muito prazer, em tarefas mais entediosas. E também pode acontecer, e sempre vai acontecer, outros tipos de sintomas. Por exemplo, esquecimentos de objetos da vida diária, ausência de planejamento, a pessoa não consegue planejar direito, né? Fazer primeiro algo que dá prazer e depois, para fazer obrigação depois, que se chama postergar as tarefas, né? Adiar, né? O portador desse transtorno, ele já se conhece, ele sabe que ele vai deixar tudo para a última hora. Ele tem consciência do problema. Ele tem consciência, então ele promete, da próxima vez eu vou fazer antes. Aí ele não faz, porque ele não consegue planejar e controlar isso. Mas toda pessoa que deixa para fazer as coisas no último momento deve ficar preocupada ou não? Isso é parte de um diagnóstico. Se isso é uma característica e principalmente se chega a prejudicar o desempenho da pessoa, seja o desempenho acadêmico, que é mais comum na infância, né, a parte da escola, ou seja na vida de adulto, que também existe, o adolescente, aí você vê que já existe um prejuízo. Então esse diagnóstico, aliás, ele já vem desde a infância. Já é uma característica que pode ser bem observada a partir dos 6 anos de idade. Quer dizer que a criança que teve déficit de atenção, ela vai se tornar um adulto também com o mesmo distúrbio? Estatisticamente, a gente fala que mais ou menos 50% das crianças portadoras de transtorno de déficit de atenção e que não se tratarem, terão esse transtorno na vida adulta. Agora, evidentemente que tem que ser feito um bom diagnóstico, né, com todos os critérios, são critérios clínicos. Em termos epidemiológicos, ou seja, como que é isso na população, a gente sabe que já existem provas que há mais ou menos entre 4% e 8% de portadores de transtorno de déficit de atenção a partir de 7 anos de idade, na vida comum. Isso dá uma incidência enorme, é muito grande. Chega a ser um problema de saúde pública, porque a pessoa, por exemplo, na escola que tem dificuldades acadêmicas, ele vai ter prejuízo nas notas, ele poderá repetir o ano, ele poderá ter que mudar de colégio. Às vezes a pessoa começa num colégio bom, colégio de primeira linha, não consegue, principalmente quando vai chegando ali pela 8ª série, entra depois no ensino médio, e aí a pessoa, para terminar o ensino médio, já vai para uma escola pior, uma escola de periferia, né? Às vezes entra numa escola em que ele paga para passar. Tem cura, tem controle? Como é o tratamento? Bom, existe o controle é feito por várias abordagens, uma abordagem, por exemplo, psicopedagógica, educacional, uma orientação na escola, a pessoa adotar medidas como fazer agendas, observar bons hábitos de guardar os objetos no mesmo local, de anotar os pagamentos que têm que ser feitos, de executar as tarefas com prioridade, as mais importantes. Além disso, existe também o tratamento medicamentoso, né? O tratamento médico, ele é recomendável. Hoje se considera erro médico um médico fazer o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e não medicar o paciente. Por exemplo, no trânsito, nesse finalzinho aí que eu gostaria de saber do senhor, é perigoso, né, a pessoa dirigir? Isso. Fora terminar um casamento, né? Pode terminar um casamento, um distúrbio desse, mas, por exemplo, dirigir. É verdade. Mas quando se faz estatísticas a mais longo prazo, aqui no Brasil eu não sei se existe, mas na América existe, na América do Norte, a gente sabe que os portadores de transtorno de atenção se envolvem em acidentes de automóvel 4 vezes mais do que os não portadores.
É um índice muito grande. Constantemente a gente vê notícia de uma pessoa que tirou carteira, um jovem, e que conta a vantagem que já bateu o carro 3, 4 vezes, já esbarrou, já capotou o carro. Né? Isso é comum. Isso é grave. É muito grave. Né? O prejuízo escolar, por exemplo, que gasta mais dinheiro, tem que comprar novos livros, novos uniformes, desânimo, assim por diante. Ok, então, doutor Cláudio, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Às ordens.